Boa noite, pessoal de casa. Estamos aqui ao vivo no nosso 12º podcast. O podcast que eu falo que foi criado para a família. Assuntos variados, fatores emocionais, relacionamentos, criação de filhos, ambiente escolar, problemas de relacionamento. Quem não tem, não é verdade? Então, estamos aqui. Nosso podcast é o Descomplicando com Elas, feito todo especial para vocês. E hoje eu tenho um prazer enorme de estar com duas amigas de profissão, antiga profissão, mas que, na verdade, não deixa nunca de ser profissão, né? Então, estou aqui chamando todos vocês para estarem ao vivo conosco, mandarem os links para convidar toda a família, amigos de profissão, os professores, diretores de creche, diretores de escola, porque o assunto é pertinente. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a inclusão, assunto muito polêmico. A gente vem vários programas na sequência falando sobre racismo, preconceito racial, preconceito entre as mulheres negras, qual a diferença e por que não falar de inclusão, principalmente no âmbito escolar, que eu acho que é depois da família, é a primeira sociedade que a criança é incluída. Ela é inserida e, muitas vezes, a escola tem que estar preparada e, muitas vezes, não está. Muitas vezes, o professor tem que estar preparado e, muitas vezes, ele não está. E, muitas vezes, o pai e a mãe que têm um diagnóstico que é dentro da educação infantil, né, naquele processo de 3, 4 anos, um pouquinho mais para frente, quando a gente começa a investigar, por exemplo, o autismo, nós sabemos que tem muitos pais que não estão preparados para essa notícia, para esse diagnóstico. Porém, sabemos que o quanto mais rápido a gente procura um profissional, mais rápido essa criança pode receber o atendimento personalizado, adequado, e assim a gente consegue obter um resultado melhor com esse ser que vai precisar o tempo todo do nosso auxílio como educadores, como pais, eu como psicanalista que acaba atendendo a família toda para dar essa estrutura, como acupunturista, como barra de axis, que tem muita procura para alguns casos específicos, né? Então, venham com a gente. Hoje é a noite Descomplicar. Meu nome é Alexandra Dalfré e é um prazer estar mais uma noite com vocês. E agora vou apresentar as minhas amigas. Todas elas chegam aqui com vergonha, não é, Andréia? Verdade. Lê. Não é, Mônica? É. Mas continua, né? A vergonha continua um tempo. 5 minutos antes de acabar o programa, a vergonha some e elas querem voltar. Mas está aqui ao meu lado, com muito carinho, muito amor, muita ternura, a Andréia, que é hoje uma secretária adaptada, uma monitora Isso. de creche, de escola de educação infantil, CIF, né? CIF, creche e que educação. O cargo de monitor escolar, ele é um cargo que ele é destinado a toda a educação básica do município. Então, ele não é destinado para uma modalidade de ensino, de educação infantil ou ensino fundamental. Que ótimo. Ele é um monitor escolar, ele é para todo o ciclo 1 aí, desde a educação infantil até o 5º ano de escolaridade. Que é o nosso caso, que é o né? caso. Que é um CIF. Isso. E eu conheço a Andréia há tanto tempo, na verdade, eu não sabia o cargo dela de fato, por isso que eu errei. Peço desculpas, mas você compreende que até a gente sempre acaba... é tempo de conhecer, sempre é tá tempo vendo? de conhecer, não é verdade? É isso mesmo. Está aqui agora a Mônica, a nossa vice-diretora da Escola Jamile, que fez a correção a tempo hábil. Isso, na Fale verdade, um pouquinho, Mônica, de você, da sua escola Jamile, pela qual eu tenho muito carinho, inclusive. Eu agradeço. Eu estou na Rede Municipal de Educação de Limeira há 13 anos, né, como efetiva. E desses 13 anos, vou completar 7 anos agora na vice-direção, né? Graças a Deus, a minha... 7 anos, Começou bem novinha bem também, novinha, né? Com graças 7 a Deus, anos, provavelmente. a convite da Andréia Giovana, que é a diretora. Um né? abraço, Andréia. Um abraço, beijo, por me aguentar, né? Porque não é fácil, as relações também... desgastam, né? Eu falo, as relações na escola são isso, elas são... tem movimento, a escola tem movimento, as crianças têm movimento e as relações também de direção, vice-direção, monitor e os outros demais funcionários também
tem essa, né, essa dinâmica Essa aí dinâmica. diferente e intensa, Imparável. né? Intensa nas Imparável. escolas, isso mesmo. Eu tento falar com você no WhatsApp, mas é sempre quase que impossível. Por isso que eu achei que ela fosse a sua E não secretária. é só o WhatsApp porque eu que é consigo difícil. mais falar com a Andréia do que com Lá você, na que é a escola, as vice-diretora. pessoas falam a mesma coisa. Mônica, como é difícil falar com você, porque assim, eu ando o tempo todo na escola. Poxa Né? vida. Então, às vezes, a pessoa vai até a sala, né, André? É. E não acha. Aí Aí liga. eu tô na cozinha, hora eu tô lá na creche, hora eu tô no fundamental, hora eu tô na quadra. É assim. É uma diversão. É uma diversão. Que bom. A gente tem que se divertir no percurso, né? Precisa, né? Precisa. Porque senão a gente adoece também, não é, Com Andréia? certeza. Você... E eu, principalmente, por estar na rede desde 96, né? É muito Tempo, né? Já está se aposentando, Andréia? Ainda não. Falta quantos infelizmente. anos? Ai, falta acho que 4, 5 anos 4, ainda. 5 anos. Falta É. pouco. É Falta nova. pouco. Falta É. pouco. Talvez eu não me aposente, mas você chega lá. Eu tenho Se Deus chão. quiser. Eu tenho chão, você também, né? Mas é um prazer, né, novamente falar com vocês, trazer esse A gente assunto agradece. tão importante. A Andréia tem, assim, uma experiência que, né, foi um primeiro caso, acho que em 2000? Sim. 2000 que você Porque- pegou sua primeira inclusão em sala de aula, né, Andréia? É, Fala um logo- pouquinho desse trabalho lindo de monitora pra gente. Sim. Logo no início, a gente não tinha muito caso de inclusão, né? Em 96. Aí passou-se uns anos, aí a gente recebeu a primeira aluna com síndrome de Down. E foi assim, primeiro você fica assustada, você acha que você não vai dar conta. E aquele tempo ficava em período parcial na escola. E o outro período a criança ia na PAI. Entendi. Só que passou uns 2, 3 anos, aí ela ficou só na PAI. Ela saiu da nossa escola. Quando você estava conseguindo Sim, ter a gente, toda a autonomia como monitora, porque acaba chegando de uma maneira inesperada. Né? Inesperada. A lei muda e a gente tem que se adaptar, não é, Sim, Mônica? mesmo. Aí você chegou 3 anos para uma boa adaptação, ela foi embora. foi embora. Aí a gente fica triste, né? Porque se apega. Demais. E eles são, assim, muito especial. Amorosos. Amorosos. Que bom. Essa foi sua primeira experiência e única ou você, nesse decorrer de quase todo esse tempo de aposentadoria, Diretamente foi. foi? Foi a única. Hoje você auxilia, mas não especificamente como monitora de uma criança De uma criança só. especial. Especial. Entendi. E hoje você conta com quantas crianças dentro da escola Jamile? Você ou a Mônica Nós poderiam... temos, acho que hoje matriculado 550 crianças, né? Dessas 550 crianças, nós temos em torno aí de inclusão em incisos, que são crianças que estão em investigação, crianças que têm alguma coisa, mas ainda não têm um diagnóstico fechado, em torno de 25 crianças. 25 crianças. Entre laudados e investigação. Mas o autismo predomina. Vocês Nós também nós têm temos tido bastante crianças que têm já o diagnóstico fechado de autismo, sim. E quando que vocês começam a investigar, já que vocês têm a creche e vocês pegam exatamente esse período crítico Eu vou do dizer- início de investigação? Eu vou dizer para você que muitos dos casos que a gente tem hoje na escola já chegaram para nós com esse diagnóstico. Que né? bom. Eu não sei se é bom ou se é, né, mais Sim. confortável. Pelo São menos crianças vocês maiores, né? Porque nós temos também essa dificuldade em relação ao diagnóstico, né? Porque a criança, né, desde quando ela nasce, né, ela tem as suas fases de desenvolvimento, né? Então, quando ela está num período aí, numa faixa etária de 3, 4 anos, todas as crianças têm uma dificuldade em relação ao desenvolvimento. Um atraso, um se desenvolve na parte motora, Outro outros demora têm para mais falar. facilidade, né, No na social. comunicação. Isso. E aí a gente vai percebendo que essa distância, essa dificuldade, ela vai ficando mais Maior. acentuada. Ela não vai sumindo, ela não vai diminuindo, né? Ela Uhum. vai ampliando e as dificuldades vão ficando mais acentuadas. E é nesse caso que a gente faz
daí uma intervenção, né? Entendi. Chama a família para conversar, para pedir uma avaliação mais Elaborada, específica por um profissional adequado, né? No caso, se a criança não desenvolveu a fala para uma fono, vai fazer uma avaliação lá. Se a criança excluir as dificuldades que podem ser auditivas, e depois ir para daí um encaminhamento mais psicológico. Nós vamos passo a passo, excluindo as possibilidades e tentando entender o porquê essa dificuldade na comunicação. Não, nem sempre a criança, no final desse trajeto, vai ter um diagnóstico. Entendi. Né? Por quê? Porque muitas crianças podem ter, na sua fase de desenvolvimento, alguma dificuldade, né? Temporária, transitória, né? Isso é muito comum, Isso né, é muito Mônica, comum, André? né? É muito comum. Mas é muito difícil. Como você falou das famílias, é nesse sentido que eu gostaria de falar para as famílias aqui, né? Isso. Que é assim, quando a gente faz essa intervenção com os pais na escola, né, para que eles busquem essa avaliação específica, né, com um atendimento especializado, na verdade, para diminuir esse espaço, essa diferença que a própria criança vai sentir dificuldade ao longo do seu desenvolvimento, né? Então, não é para criar um diagnóstico, ou vai lá e busca um diagnóstico, que eu quero um diagnóstico. Não é isso. É só para ficar um alerta. Vamos observar juntos. Para ele se sentir pertencente àquele espaço. Porque, por exemplo, uma criança que tem uma dificuldade de fala, num grupo que todos falam, vamos adaptar. Ele se sente excluído. Sim. Então, e o pai não consegue fazer essa percepção. Quem consegue fazer? O professor, Nossa, o monitor que está lá em contato com as crianças, que começa a perceber essa diferença que ele tem, né? Essa necessidade, na verdade, porque todos nós, né, na história, precisamos nos comunicar. Então, acho que essa é uma das coisas primárias que a gente dá uma olhada assim nas crianças, se elas se comunicam bem. Isso. Nós temos 2 casos que entraram bebê com a gente e que daí foi feita essa intervenção e hoje já tem diagnóstico. Há quanto tempo demorou esse processo? Entrou bebezinho e começaram a perceber aos 3 anos, 4 anos? A escola percebeu antes. Só que daí os pais, a primeira dificuldade que a escola encontra é a aceitação dos pais também, da possibilidade da criança ser especial, né? E esse é um grande problema mesmo. E os pais, às vezes, até para você que está em casa, até um alerta, porque nós não estamos aqui falando desse assunto tão difícil e dolorido, né, meninas? Para mexer numa ferida. Até porque a ferida não somos nós que causamos. Ela já veio, ela já era sua. Já de gestação, acredito que já tinha um propósito na sua vida, papai, mamãe que está em casa. Porque toda criança que nasce com qualquer situação especial, ela necessita, olha, me arrepia, porque falar que uma criança especial, ela necessita de um pai e de uma mãe, de uma família especial para acolhê-la. Então, a gente mexendo nessa feridinha, que eu sei que muitas vezes dói, é para que você procure o mais rápido possível, dentro de religião, de oração, de profissionais, a aceitação. Porque se o pai e a mãe passar pelo processo de aceitação dolorido, mas de uma maneira um pouquinho mais rápida, nós não temos mais coisas para oferecer para essa criança, e até mesmo para os pais. Sim, ao invés da gente negar o diagnóstico ou a pré-elaboração do diagnóstico, é enfrentar, encarar e vamos ver o que eu posso fazer para melhorar o universo do meu filho e o meu, porque a partir de hoje eu também me torno um pai e uma mãe especial, não é, Mônica? É isso mesmo. Não é, Andréia? Acho que todo mundo passa por essa transformação, né? Quando decide ter um filho. É uma surpresa. Por aí, né? É uma surpresa. Vamos pensar, vamos ter um filho, né? Quando a gente pensa nessa possibilidade, será que nós estamos prontos, né? Isso quando o filho é planejado, né? Sim. A gente cria uma expectativa do que é um filho, né? Cria aquele do comum, isso, estereótipo né? do que a sociedade já, né, traz para nós, aquela questão.
perfeita, o físico perfeito, o intelectual preservado. A gente cria um filho fantasioso, né? Exatamente. E depois vem o real. Depois que a gente, né, tem o bebê, aí a gente começa a ter os problemas. E nem sempre os problemas são obstáculos, na verdade, que até as crianças tidas como comuns, né, que não têm nenhuma deficiência, apresentam em algum apresentam momento uma dificuldade no aprendizado. Não, e nem só no aprendizado, uma dificuldade para a mãe e para o pai ali, naquele início turbulento, a Na amamentação. Cada fase tem os seus obstáculos e ali o pai e a mãe têm que vencê-los, né? E na questão de quando a criança já nasce com essa deficiência, eu acho que é isso, é desconstruir esse filho que a gente criou, idealizado. né? Porque isso acontece com todos nós, né? A gente fica grávida, a gente fica, ai meu Deus, será que vai vir perfeito, né? Vem esse sentimento, o medo, né? O incerto. Um incerto, porque uma coisa é a gente desejar, outra coisa é a realidade. O que vem, né? A gente não sabe, né? Na gestação a gente consegue até pelos monitoramentos, os marcadores aí, né? Através de ultrassom, a tecnologia também hoje em dia nos ajuda com relação a isso, mas isso não garante que a criança não vá ter nenhum tipo de problema, né? A gente consegue fazer algumas previsões, mas não 100% delas, né? E a gente vai ter os nossos obstáculos, tanto para as crianças que têm alguma dificuldade, alguma deficiência de fato, ou para as crianças que encontram-se num padrão de desenvolvimento aí dentro da normalidade, né? Que essa dificuldade emocional dos pais, ela está posta. E eu acho que quando a criança já nasce daí com essa deficiência congênita, né? Ela é mais difícil, é mais dolorosa, assim. Eu não posso falar porque não estive, né, nessa mas situação. eu me solidarizo, né, com esses pais, porque eu vejo nas situações que eu passei com os meus filhos, a gente tem esse sentimento. Eu acho que aquilo é ampliado, é aumentado. Então, aquilo que para mim foi doloroso, para essa pessoa deve ter sido mais, né? E eu uso essa experiência minha, né? E tento ser empática com os pais que eu convivo, né? Com os quais eu me relaciono com os filhos deles. E tento trazer essa afetividade, acolhimento. Esse amor, né? Acolhimento. Esse amor. O que eu quero para o meu, eu faço pelo outro. Isso é fato. Isso é fato, porque eu conheço a escola, não falo nem de perto, eu conheço por dentro. Sim. E eu sei que todas vocês lá, desde as meninas da organização até a diretora, tem o caseiro, conheço, né? Porque fez a auriculoterapia comigo, ele e ela. Então, eu conheço, eu sei que vocês têm esse cuidado. E é por isso que eu chamei vocês, porque eu queria falar de escolas que fazem o papel de inclusão, inclusive com essa empatia com os pais. Então, eu realmente quis chamar pessoas pelas quais eu conheço e confio o trabalho e sei que seria exatamente assim. Andréia, você considera, dentro dessa experiência toda na área escolar, que existe coisas que nós que estamos por trás do muro, para fora da escola, tem alguma coisa que nós podemos fazer para ajudar esse universo a ser melhor? Fica para vocês a pergunta. Como eu, mãe, cidadã, posso melhorar a qualidade de vida desses pais, aceitando, incluindo numa reunião de escola, meu filho na mesma sala com uma criança com síndrome de Down ou com autismo, ou até mesmo com uma deficiência física, né? Porque nós temos hoje várias situações. Como que a gente pode? O que você sugere como educadora? Que uma das coisas que quem está de fora ajuda muito é conversando com os filhos, conscientizando que na sala de aula dele vai ter uma criança que pode ser diferente fisicamente, ou pode ser diferente que ele não vai conseguir aprender igual ele. E ele vai até poder ajudar essa criança, porque nós
na nossa escola, as crianças ajudam as crianças São os especiais. monitores. Eles adoram ajudar. Eles se sentem importantes e eles se afeiçoaram às crianças. Então, assim, o pai, em casa, já conversando com o filho, explicando, já ajuda muito. Inclusive, para ele não ter preconceito, né, com essas crianças. Que bom. Eu acredito, Alexandra, vou completar o que a Andrea colocou aqui, que é assim, ó, se você pensar no tempo histórico em relação à educação especial, eu não sou a perita para falar isso para você, nem tenho todo o conhecimento do mundo. Inclusive, tirei várias coisas para ler, com medo de vir aqui. Falei, meu Deus, já pensou se alguém pergunta alguma coisa que eu não sei? Informação tem. Perita nós nunca vamos ser, né, Não. Mônica? Mas especialistas no assunto a gente se torna Sim, cada dia. mas assim, Pela humilde de experiência. reconhecer também, né, que nós não somos detentores de todo o conhecimento, Jamais. mas Uhum. sabendo a quem recorrer, né? A Exato. gente sempre tem que saber, orientando, olha, né? aquela pessoa lá é especialista em comportamento tal. É com ela que eu tenho que falar. Os parceiros da vida. É isso mesmo. A gente estabelecendo essa humildade nas relações e sabendo que cada um vai ter Seu melhor. o seu potencial, nós, enquanto gestão escolar, temos que fazer exatamente esse movimento. Se a gente centralizar e querer ser melhor em tudo, humanamente impossível. Mas nós temos que conseguir ver naquele outra pessoa um potencial para atender um pai, um potencial para fazer uma intervenção mais afetuosa. Ótimo. Então, a gestão tem esse perfil de tentar fazer essa previsão dos Exatamente. acontecimentos, né? Mas, em relação ao que ela estava falando, historicamente, essa questão da educação especial era uma questão nova, né? Porque, vamos pensar assim, ó, há um tempo aí, na Idade Média, o que acontecia quando uma criança portadora de necessidade especial física, principalmente, porque era o que dava para ser visto no momento do parto. Uhum. As crianças eram enterradas vivas, né? Imagina. Então, se você colocar aí que nós andamos aí 500 anos, e desses 500, né, 500 e poucos anos, nós tivemos aqui uma Constituição em 1988, que é muito recente, que foi o primeiro marco da educação especial, né, da questão da deficiência, foi na Constituição Federal. Ela é muito recente, né? É muito recente. E aí nós temos um caminho aí com várias legislações, cartas abertas, inclusive em 96 nós temos aí a LDB, que é quando a gente coloca lá as diretrizes, né, da educação especial. Da educação, inclui a educação especial, e, inclusive, lá nesse, né, relendo essas legislações para vir para cá, o que a gente espanta, assim, que lá, naquela época, não era, assim, o atendimento educacional especializado, que é os professores hoje que nós temos, né, a EE na rede municipal, ele não era obrigatório. Exato. Ele era, se necessário. Então, nem as crianças que tinham um diagnóstico tinham o direito de tê-los, né? E aí, conforme os anos foram se passando, né, houveram discussões, análises, parâmetros, né, curriculares, e aí, sim, depois, acho que foi em 2008 que teve o Plano Nacional de Educação, e aí foi posto o atendimento educacional especializado para todos os alunos com deficientes, né? E como vocês, dentro desse contexto, se prepararam? Porque a gente sabe que não podemos deixar tudo para os nossos órgãos públicos, né? Nós também podemos, inclusive agora, com tanto curso online, videoaula, a gente também pode buscar esse conteúdo, esse conhecimento, para não esperar, porque não dá tempo da demanda e eles colocarem todos os procedimentos corretos do que tem, do que pode, do que não pode ser feito. Como vocês procuraram forças e conhecimento para capacitar cada pessoa que trabalha dentro da equipe? E eu falo cada uma da equipe porque é de quem abre o portão de manhã, é de quem fecha o portão de manhã, é de quem faz o alimento da criança. Todos eles precisam passar por essa formação, capacitação.
Nós temos um movimento na rede em relação às formações e capacitações, né, que é direto aqui na Secretaria Municipal de Educação, que é aqui pertinho. Mas nós temos também aquelas formações realizadas em reuniões pedagógicas, né? Isso. E que a gente sempre aproveita esse momento daí para tratar esse tipo de assunto, né? Porque a gente, na verdade, quando é que você forma alguma coisa dentro da escola? Quando necessário. Quando você tem né? Exatamente. Entrou no problema, a gente tem que É solucionar. nessa hora que você começa, de fato. Então, não adianta a gente começar a criar... Treinar se a gente não tem ali... Porque uma coisa é você ter a técnica. Eu vou falar para você, eu não tenho técnica, eu não tenho teoria, mas eu acho que todos nós fazemos os nossos afazeres dentro da escola, e mesmo que a gente não tenha conhecimento técnico daquilo que está fazendo, tem um fundo ali teórico por trás, porque a própria sociedade tem um fundo teórico do movimento de como nós nos arranjamos, né? Então, a gente acaba fazendo aquilo... O melhor. Sabendo que você... Programada para fazer o melhor, né? Porque não só o deficiente vai necessitar de um atendimento especializado, né? Porque quando a gente fala de inclusão... antigamente nós falávamos de educação especial, hoje a gente fala de educação inclusiva, que não trata só do aluno que tem a deficiência, ele trata desse aluno que vive numa situação de vulnerabilidade social, né? Que trata desse aluno que não se alimenta direito, que não tem uma constituição familiar, que às vezes mora no abrigo, né? A inclusão é incluir qualquer criança de qualquer idade, de qualquer religião, de qualquer tipo de deficiência, de qualquer tipo de limitação dentro desse espaço social, né? Porque ele é coletivo, né? E ainda conseguir desenvolver a aprendizagem, desenvolver as suas potencialidades, ainda que tenha as suas limitações. Esse é o maior desafio da escola, né? E é o mais bonito, né? É o mais bonito. Por isso que a gente... É desafiador. Tem aquele aluno que é seletivo para comer. Aí tem o trabalho das merendeiras, que elas dão uma coisinha diferente para eles, dentro do cardápio mesmo, mas... Dá é um trabalhinho de formiguinha, né? Maravilhoso isso. Então, eu acho encantador. No dia a dia você vai... Sem ter a formação, o conhecimento mesmo, você vai conseguindo lidar com a situação, porque a criança está ali, você tem que atender da melhor forma. E você tem tanto carinho, tem uma criança lá que ele chega, todo dia ele está doente. Todo dia. Tia, eu não estou bom. Tia, eu já saí da minha casa vomitando. Tia, e eu já sei ele que daí... Ele seu carinho. Só carinho e atenção. Eu já vou ligar para sua mãe. Tá bom, viu? Pode deixar. Pronto. Você já vai melhorar. Sara. É incrível, né, gente? Como eles têm uma conexão com a gente. É realmente um trabalho abençoado. Eu tenho um sonho na minha vida de que todos os professores, todo mundo que trabalha com educação, eles deveriam ser muito mais bem remunerados e muito mais bem reconhecidos. Porque certeza. Um doutor só chega lá em cima porque ele teve um professor. Então, na minha concepção, a nobreza maior é o educador, é o professor. É o da sala de aula, é aquele que multiplica conhecimento. Então, vocês estão todas de parabéns, toda a Escola Jamile. E, inclusive, nós sabemos que algumas escolas têm, às vezes, um monitor para cada criança deficiente. E isso é um avanço na nossa cidade, né, que tem que ser colocado, sim. Porque muitas na nossa região não tem essa qualidade no ensino. A rede municipal, Alexandra, ela tem crescido muito nessa questão da educação inclusiva, né? Que nem eu falei para você, nós temos entre laudados e não laudados em base de 20, 25. Isso quer dizer exatamente isso. A rede está atendendo até aqueles que não estão diagnosticados, né? Por quê? Porque ela sabe que pode ser que seja um diagnóstico futuro. Nós não vamos esperar para atender essa criança lá só, depois de ter um diagnóstico. O
que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer hoje é já fazer um atendimento com um professor de atendimento educacional especializado, fazer as intervenções, conversar com esse professor da sala regular, ver o que é possível, né? Antecipar essa coisa que a gente já sabe que está levando a criança, às vezes, carregar uma dificuldade que, às vezes, já podia ter sido sanada. Né? Então, a rede ela tem se apropriado dessas legislações e tem acompanhado essa evolução. Então, nós temos, sim, eu não digo um monitor para cada criança, mas, hoje em dia, nós temos uma avaliação de apoio. Né? E é essa avaliação que vai ditar se a criança precisa ou não de ter um apoio. Então, tem várias questões, e não é só o professor que responde, daí essas questões, é o vice-diretor, é o coordenador, porque essa criança passa pela merenda, passa pelo refeitório, passa pelo recreio, e ele vai questionando todas essas pessoas de como é esse comportamento. Ao banheiro, se a criança consegue ter essa autonomia de ir sozinho. Então, esse questionário é um apoio para dar esse apoio daí substancial, concreto. Através do questionário, dessa avaliação que é definido. Se ele pode, dependendo da deficiência dele, um monitor para cada 2 crianças, ou um monitor para uma criança. Pode ser compartilhado. Ou se ele vai ter em alguns momentos, então percebeu que aquela criança tem dificuldade, por exemplo, dentro da sala de aula, a professora consegue fazer a mediação. Mas quando ele vai para o banheiro, ele tem dificuldade com noção espacial, ele se perde na escola, ele não consegue voltar, então ele precisa de apoio para ir ao banheiro. Tem alguém no corredor que pode fazer esse apoio? Então, é assim, é uma logística. Que horas que a pessoa... ela estuda à tarde. Quem está à tarde que pode fazer isso? Essa logística que não é sempre designada uma pessoa fixa, mas que a escola vai ter que se adequar para atender a necessidade dessa criança aí. Porque da melhor maneira. Da melhor maneira possível, né? E tem aquele que não pode ficar sozinho em momento algum. Entendi. Aí esse tem um monitor específico. Eu tenho algumas amigas que ainda trabalham na educação e elas me falam que estão dobrando o período em outras escolas para poder cuidar de uma criança que entrou com autismo. Então, você veja que é um professor contratado pela rede municipal, já é contratado, né? Só é adaptado ou é feita uma nova contratação. Porque ela já é professora do município e ela foi dobrar período para cuidar dessa criança. E ela é única e exclusiva no período da tarde dessa criança. Então, eu percebo que essa criança, que as nossas famílias, dentro do pouco que nós temos de realidade, porque ainda tem muito chão para melhorar, né? Eu acho que elas estão bem amparadas. Eu até falo que esse programa é para isso, porque uma mãe que não tem uma criança com uma necessidade especial, uma portadora de deficiência, seja ela qual for, ela não tem noção do que aquele professor que está em sala de aula e aquela criança que é especial entra na sala do filho dela, como é complicado para nós mães, uma hora que, por exemplo, vai um recado sem data ou vai alguma coisa, porque, às vezes, realmente, dentro da sala de aula, não é possível ser mulher, super mulher, Mulher Maravilha. Mas a gente tenta, não é verdade? Escrever o bilhete. Escrever bilhete, porque houve já casos, quando eu era professora, inclusive, de educação infantil, que eu amo, de acontecer do recado ir e depois, no outro dia, eu mandar outra parte do recado. Por quê? Porque eu estava com outra situação mais importante. E os pais, às vezes, eles não têm esse entendimento. Agora, com o programa Descomplicando com Elas, vocês podem perceber o quanto é importante o entendimento de nós, famílias, dentro de casa, né? Que não conhecemos os bastidores de uma escola. Então, muito obrigada por dividirem isso comigo. Eu tenho aqui algumas participações, vou falar algumas. Se eu esquecer de alguém, me perdoe. Estou pelo YouTube, então pode ser que pelo Face eu não consiga acompanhar os nomes. Mas um beijo e gratidão para todo mundo que está em casa. A Margarete, o Paulinho, que é aqui da nossa rádio querida, a Rosiane Fernandes, a Nilza Moraes, vê se são mães de crianças lá. A Ana Lua Martins, que é minha amiga desde a época do SESI, esteve aqui semana passada falando um pouquinho sobre
inclusão também. Alcir Palma, Isabel Cândido, que é uma linda que trabalha comigo nos projetos do CEPROSOM e também trabalha com inclusão. A Rosângela Galache de Góes, é amiga de vocês? É minha sogra. Sogra! Aposentada da rede municipal, hein? Ô, Rosângela, um prazer, viu? Você é uma heroína. Te admiro já sem te conhecer. Aí a Rosângela, Mônica André, parabéns. Isabel Cândido Andréia, beijos, amada. A Abel não tem como, não. João Luiz. É a Abel do CEPROSOM. Sei. Que cuida de moradores com... Não fala mais essa palavra. Não é do SEDECA, que acho era do que é. SEDECA? Hoje Beijo, fala Bel. necessidades em condições especiais, algum termo assim específico. João Luiz, Mônica, sou seu fã. Manda um beijo pro João Mota, deve ser seu marido, né? Não, é meu irmão. É o seu irmão. Eu também sou sua fã. Que assim não vale. E aí nós temos várias participações aqui, eu agradeço a todas. Olha, boa noite, mulheres. Sueli Mota, mãe. Não, é minha tia. Sua tia, Isso. ó, todo mundo aqui participando. O Paulinho, Bruna, Letícia, Vinícius, Isis, curtindo a linda programação. Direto de Piracicaba. E Paulinho é um dos nossos colaboradores aqui. Ele é do Cinecol. A Bruna, Letícia... Conheço o Paulinho. Conhece, né? Ele deve tá aqui em Limeira. Agora, a Letícia, que é a dona da rádio, Vinícius e a Isis, o nosso nome é em função da Isis, né? Is Rádio Podcast. E segue a gente, viu? @Is Rádio Podcast. Vocês têm todos os conteúdos, cada profissional maravilhoso que tem entrado e dando audiência e trazendo temas assim fantásticos para o nosso público em casa. E agora a Maria Cristina de Jesus. Minha sogra. Beijo, sogra querida. Falta o seu marido entrar, né? Será que ele não vai entrar, não? Então. Ô, Jean, vamos esperar você até o final, hein? Deve ter dormido. Gente, é isso. O podcast hoje ele tem esse assunto. E o que eu gostaria de ver com vocês? Por exemplo, estando eu dentro de uma necessidade e eu sou mãe e eu agora estou começando a investigar com vocês. Vocês têm uma equipe pela qual já trabalha em conjunto com vocês ou vocês podem sugerir, mas não tem uma equipe assim fechada, que trabalham sempre, regularmente com vocês? Não, Como funciona? Não tem uma equipe. Nós não temos uma equipe para fazer um diagnóstico. Mas se eu não tenho dinheiro, você me encaminha para os serviços públicos. Na verdade, nós temos hoje uma parceria, né, que é com a PAI e a Aril, que são instituições já conhecidas aqui por no esse município. Trabalho. E é importante que seja em algum local que tenha essa equipe multidisciplinar. Exato. Né? Por quê? Porque um local que você encontre, não precisa necessariamente ser a PAI ou a Aril, mas hoje em dia nós temos aí clínicas, várias aqui no polivalentes, município. né? Eu com nem vários sei te setores. dizer os nomes, mas assim, clínicas que atendem pelo plano, clínicas que atendem particular, mas que estejam em conversas os especialistas. Por quê? Porque se você vai num neuro aqui, né, num afono lá em Piracicaba, e aí eles não se conversam, fica difícil fechar esse diagnóstico, né? Uhum. Então, quando você está fazendo uma avaliação com uma criança, que você avalia as várias facetas dela, né? Porque a gente é cheio multifacetas. Sim, a gente é cheio de especialidades também, características. Sim. Que tem a fono, a físio, a psicóloga, que vai olhar essa parte mais comportamental. Então, elas todas fazendo individual, mas se conversando, hora ou outra, trocando informações, facilita e fica mais assertivo o diagnóstico, né? O encaminhamento. Sim. O diagnóstico nem sempre seguido de laudo. Porque, como eu falei para você, a criança pode passar por um transtorno de desenvolvimento global, que é um atraso, né, em alguma área, né, do desenvolvimento, mas ela ser transitória, né? Ela não ser um diagnóstico, uhum. né? Um laudo. Sim. Mas ela pode ser fechado, transitória. né? Pode Isso. ser transitória. Por exemplo, inclusive, nós fizemos vários encaminhamentos para a PAI, né? Que nós temos essa parceria. E
aí, quando a gente retorna com esse laudo, lá no final dele, ele escreve, né? Aluno não tem uma deficiência intelectual, não se enquadra, né, para o atendimento aqui na instituição, mas sugerimos o atendimento com com uma psico. Então, ele sugere alguns encaminhamentos dali. Então, ele não fecha um diagnóstico, o aluno não é elegível para ser atendido nessa instituição, mas ele será beneficiado se fizer um acompanhamento com uma fono. E aí é um start daí para o pai fazer esses ajustes, que às vezes é transitório, outras vezes não, é permanente. Né? Em alguns casos, nós temos atendimento que ele vai ser permanente. Nós temos casos de deficiência intelectual, né, na escola, e não é transitório, está posto. Né? E daí nós temos, nesse momento, que tentar trazer esse potencial das coisas que são possíveis, e aí você cria, sim, desse aluno uma expectativa a partir dele próprio. Né? Do que ele realmente tem. Do e que o é que possível, ele pode oferecer, né? Isso, do que ele é capaz. Porque quando você cria uma expectativa para um aluno, você tem que pensar assim na frustração, na motivação, porque isso não é só com o aluno de educação especial, né? Do aluno que tem algum tipo de deficiência, é para qualquer outro. Se você coloca uma coisa que ele não é capaz, ele já logo desiste. Eu não quero fazer isso, eu quero bagunçar. Por quê? Porque se você não dá coisas possíveis, coisas motivadoras, torna-se desinteressante. Então, nós estamos vivendo um desafio dentro da escola que é além da educação especial, é essa questão de trazer essa motivação. Porque hoje em dia a criançada está toda no celular. Mas né? isso não depende de necessidade Sim, especial. Não. Isso é qualquer aluno, na idade, então, né? nós já temos essa dificuldade, que é trazer essa aula dentro da motivação, né? Para desenvolver a aprendizagem. Porque ninguém consegue aprender se não estiver interessado. Né? Esse ambiente de aprendizagem tem que ter essa relação do professor e aluno, né? Sim. Ele tem que se sentir acolhido para fazer parte desse processo. Se não existe essa relação, não existe aprendizado. Né? Ele está ali transitório, está passando por aquele professor, ele não está aprendendo. E esse é o nosso maior desafio. E com a relação aos alunos com deficiência, é isso. Porque, por exemplo, não é como fala, regra, mas nós temos alunos com capacidade cognitiva elevado, né? Não tem problema nenhum cognitivo, tem um cognitivo com altas habilidades, mas que tem uma deficiência. Entendi. Né? Tem uma deficiência, mas tem altas habilidades. Perfeito. Então, você percebe que esse professor não está sempre preparado, despreparado, porque são ambientes que cada dia, cada momento... Muda. Então, uma mesma criança tem o mesmo diagnóstico, tem autismo, e são completamente diferentes. O manejo de comportamento, né, que a gente usa esse termo, que é o como lidar com esses comportamentos que o autista apresenta, ele é muito diferente, porque tem a ver com a personalidade da criança, com a gama de interesse que ela tem, né? Se o grau é leve, moderado, severo, e se ele tem afinidade com as pessoas com quem ele vai lidar. Porque, na verdade, se ele consegue criar essa afinidade, esses vínculos, né? Isso, porque a gente, na escola mesmo, no começo do ano, a gente faz uma troca. Por quê? Porque a gente sabe que essas crianças demandam uma energia maior, é um desgaste emocional, físico, porque algumas têm que carregar, né? Nós temos que planejar isso. É uma dedicação. E isso não pode ser destinado para uma única pessoa. E a gente todo ano faz... Nossa, quem que nós vamos fazer? E aí você fica ali garimpando, né? A personalidade. E às vezes a gente fala, aquela pessoa ali tem aquele perfil, vamos por ela? E às vezes não vai. Por quê? Porque ele não desperta. Quem escolhe é a criança. Né? É a criança que escolhe com quem ela vai fazer esse vínculo. E vocês retrocedem? Volta com a gente primeira faz uma ou faz adaptação. uma adaptação? E troca. Até ela se adaptar. Não, nós já chegamos a trocar. Por quê? Porque acaba sendo um sofrimento para a criança e não é o que a gente quer. Né? O que a gente quer é que ela consiga avançar daquilo que ela já
já dá na escola, já conseguiu aprender, nós queremos ir com ela para frente. Então, se ela está tendo algum tipo de dificuldade e ela não é transitória, porque a gente já fica guardando um tempo ali. Sim. Ai, vamos ver Com tanta esperança, né, Mônica? Não, vamos ver se é Né, transitória. Andréia? É incrível a esperança que a gente tem. Vamos ver se é transitório esse período de adaptação com essa monitora. E aí não é uma questão de adaptação, é uma questão mesmo de afinidade. Então, acho que para dar certo a questão da educação especial, a primeira coisa que a gente precisa estar é disposto. Aberto ao diferente. E aí, nos seus podcasts anteriores, em relação ao racismo, a questão da obesidade, é tudo a mesma coisa. Nós temos que estar dispostos a se relacionar com o diferente. Porque não tem ninguém igual. Exatamente. Né? Então, assim, enquanto a gente querer o mesmo aluno de antigamente... Não existe mais. Acabou. Ou a gente se relaciona... O mesmo que não abre a boca, que não responde, que o diretor entrou na porta da escola, eles se levantavam, isso não existe mais. Não e existe. A gente até sonha, né? Não existe. Que, e não que existe pudesse mais, voltar eu vou esse falar pra você, tempo. Existem duas vertentes. Né? Tem a questão da educação e do respeito pelo medo, porque talvez... Autoritarismo, Talvez né? fosse isso que nós tínhamos, né? Eu sou... só estou falando para você o meu pensamento. Pode ser que seja. Eu não vivi naquela época, né? Porque na minha fase de escolarização já não existia essa... Já era rompido essas barreiras. Ela é novinha, né? Ela é novinha. Ela é novinha. Na minha existia, Na minha Mônica. existiu. Então, E quer um dizer, pouco crítico, era medo. A gente é mais crítico, a gente tem mais acesso às coisas, então a gente fica mais... questiona o professor e a gente não está preparado para esse questionamento. Não. Né? Se a gente não se coloca nessa situação de humilde, olha, eu não sei, acabou. O aluno vai dar aula no seu lugar vai e dar acabou. aula. A gente é da época que era preparado para bater a continência, né, Lê? Exatamente. E é incrível que um pouco era por medo, mas um pouco era por respeito. Porque já vinha vindo de uma cultura que existia isso. Hoje não existe mais. Sim. Hoje, quando eu falo alguma coisa para o meu filho de 15 anos, que às vezes dá lá um arranca-rabo com o professor que, esse professor não gosta de mim. Eu falei assim, não existe isso. Faça o seu papel, que o professor gosta de aluno que vá para aprender. Não precisa puxar o saco, mas faça ele perceber que você não está ali para importunar ou desacatá-lo. Como que eu faço isso? Respeitando. Mostra a sua dificuldade que ele vai ter prazer em te ajudar. Aí ele fala assim, mas por que eu tenho que fazer isso? Porque é você o aluno, é você que precisa do conteúdo dele. Ele já se formou. Ele com você na sala de aula ou sem você na sala de aula, ele ganha o mesmo salário. Sim. Então, é você que precisa dele. Então, você tem que respeitar. Mas por que você coloca o professor num pedestal? Porque o professor é a autoridade dentro da sala de aula. Se o diretor bater na porta de um professor e o professor falar, pedir licença e o professor falar, não dou, o diretor não entra. Mentira. É isso mesmo. Ainda existe isso, mas as nossas crianças não sabem. Então, exatamente, hoje as crianças vêm de uma outra linhagem, a internet é uma ajuda muito grande. Depois da pandemia, até nós que somos mais velhos, aprendemos a estudar online. Eu tinha dificuldade em aula online, hoje eu tiro de letra. Faço qualquer curso online com 100% de aprender. Não só o aprendizado, mas aprendo tudo. Então, Mônica, é fantástico ouvir isso de vocês. Posso mandar um abraço aqui? Eu queria que vocês vissem se tem algum abraço para mandar, porque daí eu vou falar um pouquinho só dos patrocinadores e a gente já volta pro finalmente. Quero mandar um abraço para a Edneia Lima, que é monitora do Jamile Caran. Edneia Lima, está aqui, parabéns. Que entrou aqui para dar um oi para a gente. E também para todas as demais monitores e funcionários da nossa escola. É verdade, sem exceção. Sim, sem exceção. É uma equipe maravilhosa. Eu até, antes de falar um pouquinho sobre os meus patrocinadores, eu gosto de falar, porque eles entraram comigo antes mesmo do programa começar. Então, sabe, de olhos fechados, eu tinha uma ideia e eles só conheciam quem era a Lê. Patrocínio.
Então, isso para mim não tem coisa que pague a gratidão. Tem coisas que o Mas dinheiro não compra. não compra. E eu queria falar um pouquinho sobre isso. Essa equipe toda, o que ela oferece quando, aos finais de semana, Andréia e Mônica? Eu sei que tem lá um projeto lindo, do qual eu já fui voluntária, do qual eu quero voltar. Inclusive, Por favor. Esperando. vocês de casa, se querem fazer um trabalho voluntário, escolha bem onde vocês vão oferecer os seus serviços. Lá é um lugar que eu recomendo. Eu amo fazer o trabalho voluntário lá, porque realmente elas cuidam para que o trabalho voluntário tenha um valor. Porque às vezes a gente fala assim, é de graça não é bom. Eu vou lá, vou fazer aula de graça. De graça não tem resultado. Desmente isso a escola de vocês, não é, Andréia? Com Não é, certeza. Mônica? Se tem uma coisa que tem é resultado. E qualidade, tanto nos mesmo. profissionais quanto no serviço. Vocês ficam em cima da gente que é voluntário lá Graças para a fazer um Deus. trabalho, horário, assim. Se passa do horário também, que nem eu passava e ia embora às 9, Não tem problema. tinha gente que ficava bravo. Lê, você está passando muito do seu horário, amanhã você tem que levantar cedo, né, Andréia? Fale um pouquinho desse trabalho maravilhoso que vocês têm na escola. Realmente, esse trabalho é maravilhoso, prazeroso e gratificante. São A várias gente- mulheres e homens, né? São Isso. várias Hoje oficinas. nós temos a Zumba, que está um sucesso. Tá mesmo. Foi ontem a nossa Zumba. Segundas-feiras, É. às 7h30. Pode 7h30. ir lá, gente, dançar. Sem ingresso. Só Sem chegar ingresso, é Só chegar e e se se divertir. divertir. Nós temos a capoeira de sexta-feira e Que horário? domingo, às 19h30. E de domingo? Às 10. Às Às 9h30 às agora. 9h30. E no sábado nós temos o nosso artesanato, futebol. Cada semana nós temos uma voluntária diferente. Nós temos crochê, pintura em tecido. Oficina de culinária, feltro. Patchwork. Inclusive a de culinária, vocês ainda fazem aqueles pratos maravilhosos lá pra gente almoçar no sábado? Sempre tem alguma sempre coisa, tem. sim, Ou sim. não é sempre? Sempre tem. tem. Ninguém Sempre sai de tem. lá Sem comer. De barriga sem vazia. experimentar. Não, E é é. gostosa, né, Andréia? É muito que bom. delícia aquela comida de lá. Eu até queria, assim, me oferecer, se vocês tiverem algum caso específico que precise do atendimento, do acolhimento, principalmente dos pais, que às vezes a criança é melhor ir para um... Eu não tenho curso de aba, estou para fazer, mas eu tenho uma psicóloga na minha equipe que tem duas. Uma é psiquiatra, a outra é psicóloga, as duas fazem esse acompanhamento. Eu não fiz esse curso. Tenho muita vontade de fazer, porque eu acho que eu posso contribuir. Mas os pais, de repente, não tá legal, acabou de ter o diagnóstico. Vocês sabem que podem sempre contar comigo, mesmo que não esteja como um voluntário. Tá voluntária gravado isso, lá, né, Brasil? né? Porque eu vou cobrar. Porque Pode sempre cobrar, pode Sempre cobrar. tem, Ale. Vocês Sempre sabem tem que aquele pai que você fala, nossa, essa merecia Sim. de uma atenção especial. Às vezes eu fico tentando ligar em todos os lugares que eu conheço. Não, Porque pode você contar percebe comigo. que a pessoa ela quer essa ajuda, porque E nós não temos pode. nós temos duas situações dentro da escola. Aquele que está com dificuldade, mas não. E aquele que está desesperado para Pede. receber uma ajuda e não tem, né? Não tem, às vezes, o conhecimento, não sabe onde procurar. E aí a escola, o serviço social, escolar, ele é a ponte para tentar fazer esse acolhimento e tentar levar o atendimento. Mas muitas vezes a rede pública é uma rede grande, que não tem profissionais suficientes para fazer essa demanda. E é sempre bom ter alguma... Eu acho que é um trabalho com quem que contar. é nossa obrigação como ser humano, porque a gente tem tantas oportunidades na Sim. vida, foi me dado tantas coisas boas nessa minha vida, tantas pessoas que puderam contribuir para minha formação como pessoa e como profissional,
que eu falo que seria uma ingratidão não poder contribuir. Retribuir. E contribuição mesmo. Eu falo retribuir porque às vezes fala assim, mas você vai fazer de graça? Se for necessário, eu faço. Porque o dinheiro não é tudo. Lembra aquele trabalho que a gente fazia de acupuntura? Era à noite, você tinha um compromisso, às vezes você ia, às vezes você não ia. E o meu trabalho era à noite lá, porque de dia eu estou na clínica. Mas eu saía de lá, não parecia que era 9h30, 10 horas da noite. Eu era expulsa pela Andréia do projeto. Nossa, sou vilã, hein? Ela me lá na escola, a gente tem essa questão do tempo. Quando a gente Sim. trabalha com essa vontade, a gente perde a noção do tempo. O prazer. É O isso prazer em fazer o bem. E não Mas custa nada, Andréia, se eu me dedicar 1 hora, 2 horas por semana, ou que seja a cada 15 dias, não me tira. O meu Mercedes da garagem. Ele vai continuar sendo o meu em nome de Seria interessante também até uma conversa coletiva com as mulheres do artesanato, as mães. Sim. que tiverem Atendemos interesse. até mais pessoas. Então, as minhas amigas, meninas de Barras, de Axis, e as minhas amigas psicanalistas, que eu sei que vocês são do coração enorme. Agora, minha solicitação é para vocês. Vamos nos unir para levar, pelo menos em uma escola. A gente faz na sua escola. Hoje tem tantos grupos de mulheres aparecendo e surgindo para ajudar outras mulheres a empreender. Por que nós não podemos fazer uma pequena parte? É uma contribuição. Uma contribuição. Né? É uma contribuição. Estou sendo cobrada aqui. Fale, Preciso mandar vai, mais um beijo. Fale. Um beijo, Célia. Ela está nos acompanhando, amor. Célia está aqui, Célia, um abraço. beijo. É da escola? É da escola. Beijo. Ah, não é a que fez a acupuntura comigo? E ela mesma. Célia, um beijo para você, minha querida. Olha eu falando oi pro celular e achando o nome dela aqui, é lá. Beijo, Célia. Eu ainda me perco com o microfone, viu? Para vocês verem exatamente isso. Se eu tenho dificuldade e estou aqui, qualquer pessoa pode fazer o que quiser. É só ter o conhecimento, desenvolver habilidade, né? Ter uma vontade. atitude. Maristela, beijo. Te amo. Ela está oferecendo uma oficina. Tá Olha aqui. Que legal. Tá vendo? É pedindo que a gente recebe. Mais oficinas, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quem dá mais? Gente, agora eu vou só falar um pouquinho da Jaque Bronze, que está na tela. Vocês aí de casa estão vendo. A Jaque Bronze, todo esse tempo que não tem um sol muito bom, e a gente acha que não bronzeia, engano nosso, viu, gente? Depois me chamem no privado, 19991231700. Eu vou mandar as fotos que essa menina mandou para mim hoje sobre os resultados com pouco sol. É impressionante as marquinhas. E ela vai oferecer para a semana que vem um sorteio para quem estiver aqui ao vivo comigo, um sorteio no final de um bronzeamento. Então, não percam. A Medic Mais, nossa querida doutora Ana Paula, que tem tanto médicos como odontologia, faz agora também uma parceria com clínicas que fazem implante dentário. Então, é minha apoiadora. Depois nós temos o Game Over, que é um bar rock fantástico, que eu não saio de lá, pertinho da minha casa, ali no Anel Viário, antes de vocês chegarem no Shopping da Utilidade. Bem de esquina, assim, e é uma delícia. Às quartas-feiras tem promoção de cerveja, você chega lá, sempre tem música ao vivo, e é importante reservar lugar, porque sempre lota. Você chega lá, às vezes não tem lugar nem para você tomar uma cervejinha. E não posso esquecer, claro, né, da minha querida Carinas Turismo, que ela faz as nossas viagens, ela leva a gente para passear com um custo menor, lugares mais acessíveis e lugares mais distantes. Então, tem para todos os bolsos. Chame a Carinas Tour, que ela vai passar o roteiro para vocês. E agora, né, eu tenho que falar da minha amiga Jo Vilela, que tem um estúdio de Pilates lá no Espaço Ter a Vida, que é o meu espaço, que eu falo que é o espaço criado para você ter a sua vida de volta. Ela dá aula de ela dá aula de hidroterapia, hidroginástica, pilates, personal, dança cigana. Ela tem várias habilidades para estar atendendo você nas atividades físicas. Ou procure a Escola da Família,
projeto Escola Cidadã, antigo Escola Família, lá no Jamile, que você tem a Zumba de graça, que é uma delícia, né, É meninas? uma delícia. É uma delícia. Então, não percam, procurem uma atividade física, porque ela é o que nos dá um motor a mais, um gás a mais. Estamos envelhecendo. Quando a Sim. gente levanta, já fica tudo crocante, né? Estala aqui, estala ali, dói aqui, dói ali. Então, quanto mais cedo a gente procurar uma atividade física, menos problemas físicos nós vamos ter. Então, procurem a Jo Vilelo, o arroba dela é jo.le.lá, tá bom? E o Espaço Ter a Vida está à disposição tanto de vocês, como de você que está em casa, com insônia, enxaqueca, depressão, até mesmo esses processos que eu falo que é uma psicoeducação parental e familiar. Eu juntei a pedagogia junto com a psicologia e a psicanálise, então eu acabo tendo uma atividade onde eu acabo orientando pais e mães. Qual é essa orientação? A psicologia ela não pode dar uma orientação. Ela vai te ouvir e te fazer chegar àquela conclusão. Refletir. É você por você mesma. Já a psicoeducação é o que a gente faz, a gente sabe a direção. Seu filho está com problema porque não ajuda lavando a louça, mude o seu comportamento assim, 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 assim. E com a psicoeducação parental, a gente consegue essa harmonia familiar. Também na aceitação, quando a gente tem um laudo do qual a gente não estava preparado para ouvir e aceitar. Tudo diferente, né? A gente está Tudo despreparado para totalmente. o diferente. Esse é... Se pai e mãe fizesse noivo e noiva fizesse terapia de casal antes do casamento, não teria tantos divórcios. E se mãe e pai fizesse curso preparatório de como receber um ser que vem sem manual de instrução, também passaríamos por menos dificuldade. Eu né? acredito, Lê, só para fechar aqui, que Temos minutinhos ainda, pode fechar. que acontece assim, que pensando que essas crianças começaram a chegar para nós a partir de 2015, saíram desse atendimento da instituição e começaram a ir para as escolas, as crianças começando a se familiarizar, nós vamos ter uma sociedade que Exatamente. aceita, que entende o diferente, que acolhe esse diferente. Então, que antes nós não tínhamos esse contato na criança. Agora temos. Agora nós temos. Então, é muito mais fácil, porque a sociedade se faz lá, viva dentro da escola. O caminho se faz ao caminhar, não existe Eu receita. acho que é isso que vai acontecer. Então, nós tínhamos um tipo de resistência que hoje nós não temos mais, né? Porque na escola a gente faz esse trabalho e essas crianças, esses jovens, serão os adultos de amanhã. Né? E convivendo com o diferente obrigatoriamente. Nós já tivemos lá um cadeirante. E as crianças ajudavam ele. Que legal. É uma escola que existe a inclusão, né? Independente da deficiência. Quer me fazer as suas considerações finais, Andréia? Já chegou ao fim o nosso podcast. Eu não disse quando começar. Começou, acabou. Graças a Deus, não precisa consultar nenhum papel. Tá tudo aí. Eu quero só agradecer. Foi muito bom estar aqui, apesar do medo, né, no começo, da insegurança, do diferente. Mas foi muito bom. E esperamos você lá na escola. Sim, não vamos esquecer. Não, irei sim. Porque é um chamado. O pessoal sentiu falta quando você não pôde mais, né? Não conseguiu. E agora você vai voltar, tenho certeza. Vamos sim. Está marcado já. Só achar um espacinho na sua agenda. Verdade. Ale, quero agradecer a oportunidade. Pedir desculpa se eu falei alguma besteira aqui para você ou para o público, né? Me colocar à disposição sempre que você precisar, aqui na rádio ou em qualquer situação, né? Fora daqui. Porque eu acho que é isso, se colocar como disponível é sempre bom. É uma troca. É uma troca. Se todo mundo fizer isso, a vida é uma troca. Nós não teremos nem a situação difícil que está o mundo de hoje. É isso mesmo. E eu agradeço a você que ficou com a gente, preso aí, dando audiência. Pode compartilhar, porque o nosso programa ele fica nessa plataforma e pode consultar, indicar para amigos. Está aí, é para vocês. Aproveitem, absorvam e podem contar comigo sempre. Terça-feira, às 19h30,
é sagrado, estarei aqui para trazer mais conteúdo para vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, uma boa noite. Muito obrigada, Margá, por ter nos acolhido mais uma vez. Esqueci até de agradecer essa coisa mais linda. Pai do Otto, muito obrigada, fiquem com Deus, uma boa noite. Até terça-feira que vem, se Deus quiser.